Me parece que sua poesia está no processo de amadurecimento, de temático, né? Ela inicia com um certo tom meio que revoltado daquele período dos anos 70, né? Muito próximo àquela inquietação política dos anos 70, uma visão mais social do mundo, né? E parte hoje para uma visão mais lúdica do mundo. Me parece que há essa transmigração temática na sua poesia. Você sente isso? É intencional, enfim? Não, eu acho que não é intencional, não. Como eu te disse, eu gosto de escrever poesia sobre aquilo que me emociona, né? Sobre uma observação, sobre um tema qualquer que salta, né? Salta aos olhos, né? Agora, você deve estar se referindo talvez ao Delírio dos Búzios, que é um livro que eu publiquei em 1999 e que na verdade é uma coletânea de poemas que eu escrevi ao longo de quase 20 anos, porque foi o tempo que eu passei sem publicar. Meus 2 primeiros livros foram publicados em Belo Horizonte, quando eu morava lá e eu era ainda estudante, em 1979 e 1981, que foram também coletâneas que eu escrevia na época e montei os livros, né? O Delírio dos Búzios é um livro mais amadurecido, porque quando eu resolvi publicá-lo, eu peguei toda essa produção poética que eu tinha, desses últimos 20 anos, 18, 20 anos, e escolhi alguns poemas que davam uma certa unidade ao livro. Esse livro, vários poemas trazem esse sentido daquela inquietação e revolta que é típico dos anos 70, quando a gente vivia ainda debaixo de uma ditadura militar e todo aquele contexto político da época. Algumas pessoas me criticaram dizendo que o livro era datado. Eu não concordo com isso, porque depois muitas das questões colocadas no livro afloraram novamente, né? Porque quando eu falo em alguns poemas, por exemplo, eu falo de guerra ou de soldados ou de repressão e tal, são temas universais e atemporais. O mundo nunca deixou de estar em guerra, né? Depois que eu publiquei o livro, veio a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e toda aquela questão que foi muito discutida. E, inclusive, é um livro que teve muito pouca repercussão, mas que é um livro que eu gosto muito e que futuramente eu pretendo até reeditá-lo. Ele está completamente esgotado hoje e eu penso em reeditá-lo no futuro. E depois desse livro eu publiquei o Arqueolhar, que eu creio que é o meu livro melhor realizado, né? Porque ele partiu de um projeto e ele teve ótima repercussão, ele me satisfaz plenamente, eu gosto muito desse livro. E em seguida eu publiquei o Poemas por Amor, que são poemas, como o título diz, são poemas por amor dedicados à minha companheira, Nádia, que são poemas escritos ao longo de mais ou menos uns 10 anos, né, de convivência nossa. E que, em comum acordo, nós decidimos publicar, porque, afinal, eles fazem parte de minha obra e são poemas que permitem a leitura por qualquer pessoa, não são poemas muito exclusivos, assim, né? Mas é um livro que foi publicado numa edição fora de mercado. O livro existe, faz parte da minha obra, mas não está à venda. Agora, a gente está falando aqui de projetos literários, essas coisas, as formas de circulação da poesia, né? Está se passando um processo interessante atual da poesia, né? Por exemplo, você acabou de receber a Bolsa Funarte para escrever um livro de poemas. Como é esse desafio de fazer um projeto veiculado a uma determinante
né, de um concurso literário, de uma... Quer dizer, um projeto a quem você vai, de certa forma, prestar conta. De certa forma, não, eu vou prestar conta, né? Claro. Quer dizer, como é trabalhar, que é comum no jornalismo a gente trabalhar sob essa pressão, mas na poética, como é trabalhar, como é que está esse trabalho, o que é esse trabalho? Olha, é um desafio enorme, enorme, e está sendo uma experiência muito interessante. Você veja que eu apresentei um projeto à Funarte. A Funarte abriu inscrições para essa bolsa, é uma bolsa de criação literária. Eu apresentei um projeto para fazer um livro de poemas. Obviamente, eu já tinha o projeto pensado na minha cabeça, mas ao apresentar a bolsa, o projeto foi elaborado, porque eu coloquei no papel tudo que eu pretendia com o livro. E até para surpresa minha, eu ganhei a bolsa, né? Porque eu achava que um projeto para um livro de poesia, pelas suas peculiaridades, era muito difícil de ganhar essa bolsa, porque eu não posso nem dizer que depois de tanto tempo eu vou escrever tantos capítulos. A poesia, ela é muito peculiar, a sua elaboração é muito peculiar. E essa bolsa teve um significado de um enorme prêmio para mim. Na verdade, foi o maior prêmio de literatura que eu já recebi. Eu já recebi mais de 2 dezenas de prêmios de literatura, mas esse foi o mais importante deles. E foi um prêmio para um livro que ainda não existe, né? Então, foi um voto de confiança da Funarte no trabalho que eu sou capaz de desenvolver. Isso me deixou muito orgulhoso e eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo da melhor forma possível, né, esse trabalho de criar esses poemas. Agora, é claro que quando eu apresentei o projeto à Funarte, já havia poemas escritos, né, que caberiam dentro desse trabalho. Inclusive, o próprio edital da Bolsa pedia que você apresentasse exemplos do trabalho que ia ser feito. Não é um trabalho que parte do zero, é um trabalho que já tem um começo, porque, obviamente, já tem um começo e eles vão te dar a bolsa para concluir esse trabalho. E agora, foi um tremendo voto de confiança e eu estou procurando corresponder a essa confiança. A Funarte fez uma coisa muito interessante, porque não vai haver um julgamento do mérito do trabalho. E eu acho que nem poderia haver, porque se eu apresentar um trabalho para a Funarte como concluído, não faz sentido um júri na Funarte dizer que o trabalho é ruim ou que tal poema não cabe no livro. Isso quem tem que dizer sou eu. É a qualidade do meu trabalho que está em jogo. Eu pretendo publicar esse livro futuramente e dentro do meu próprio processo de trabalho não vai ser imediatamente a conclusão. Esse livro vai dormir um tempo, vai ser revisado um tempo. E para mim é até uma vantagem que a Funarte não se dispõe a publicar o livro, porque a bolsa é para a sua elaboração, não para publicação, né? Agora, eu vou apresentar à Funarte um trabalho concluído e eu tenho que apresentar um trabalho concluído e junto com um relatório de trabalho, né? E eu estou vivendo essa experiência, né? Faltam 3 meses para concluir esse prazo e, por enquanto, eu não sei te dizer conclusivamente como foi essa experiência. Eu estou na metade dela. Mas, de qualquer forma, é muito curiosa, né? Sim. Agora, a questão da divulgação da poesia pela internet, a poesia, os recitativos de poesias que hoje se fazem, quer dizer, como é essa nova experiência de divulgação da poesia, que você tem vivido muito de perto isso, né? Sim, porque eu
eu sou uma pessoa muito ligada à tecnologia. Inclusive, quando eu publiquei meus primeiros livros, ainda foi naquela época da poesia marginal de mimeógrafo, e eu não queria publicar poesia de mimeógrafo, eu queria publicar um livro, como aconteceu com os 2 primeiros, usando o melhor que a tecnologia me oferecesse. Eu queria um livro impresso, em gráfica mesmo, como eu fiz, né? E eu sempre fui ligado à tecnologia. E a internet é uma experiência muito interessante, porque a internet abriu novos espaços para a divulgação da literatura, da divulgação da poesia. Eu, na adolescência, eu fiz parte de um grupo que publicou uma revista literária chamada Protótipo. Isso foi ainda na minha cidade, antes de eu sair de lá para Belo Horizonte, e que deu uma repercussão enorme. Nós tínhamos todos por volta de 15, 16 anos, era um grupo de aprendizes de escritores, e a revista teve uma repercussão enorme. Agora, a elaboração, a produção dessa revista era um trabalho insano, porque a revista era datilografada em stencils eletrônicos, dava um trabalho dos diabos, né? E hoje a internet facilita muito. Inclusive, houve está havendo hoje uma efervescência de produção poética que é facilitado pela internet. As pessoas divulgam poesia na internet, né? E só que eu tenho uma postura um pouco diferente. Quando eu escrevo um poema, eu não publico na internet. Eu só publico na internet depois que ele está publicado em papel, seja numa antologia, numa revista ou no livro. E então eu sou muito comedido com relação à publicação. Agora, eu tenho um site na internet, tenho um blog. Para acessar o blog é fácil, alexandremarino.com. E esses espaços que eu criei na internet são voltados para divulgação da literatura, para discussão, para reflexão sobre literatura, principalmente. Jornalismo também, eu sou jornalista e eu escrevo crônicas, escrevo reportagens, e eu uso esses espaços também para esse fim. Agora, com relação à poesia, são espaços voltados mais para a discussão e para a reflexão do que para a publicação dos meus poemas. Os meus poemas, eles são publicados muito devagar. Eles precisam de uma reflexão também. Precisam. Tá bom. Alexandre, foi muito bom conversar aqui com você. Obrigado pela sua participação no Leituras. Eu é que te agradeço.